Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta mais uma vez aqui no podcast do Roquete. Nós estamos já na segunda parte do nosso podcast, por quê? Porque hoje nós convidamos o Ricardo para vir participar do podcast do Roquete, que ele é engenheiro elétrico, né? Engenheiro eletricista da Audaz Engenharia, um grande profissional, um grande parceiro nosso aqui da Roquete Materiais Elétricos. O Ricardo veio aqui hoje dar um pouquinho para nós aqui de informação. Ricardo, por exemplo, nós estamos falando sobre sistema elétrico, falando sobre grandezas elétricas, falando um pouco sobre potência. O que é um sistema de potência? Bom, Marcão, sistema de potência basicamente são grandes blocos de cargas. E aí você pode ter grandes blocos de carga de baixa tensão, como você também pode ter grandes blocos de cargas onde nós rotineiramente atuamos, que é na alta e na média tensão. Basicamente, a maior parte dos grandes blocos de carga do sistema elétrico de potência é alta e média tensão, porque você não tem uma rede entrando numa indústria em 13.800 volts, em 69.138 para você alimentar uma tomada, mas você tem uma linha de transmissão ou uma linha de distribuição, e há uma diferença, né, conceitual, de linha de transmissão acima de 230 kV, linha de distribuição de alta tensão 69.138, e compreendendo aí mais ou menos essa faixa, você não tem essas redes poderosas, assim, com grande potência, e daí vem o nome, para você ligar uma tomada, mas normalmente você liga grandes quantidades de motores elétricos. Em indústrias frigoríficas você tem a parte de resfriamento. Imagina, nós temos clientes nós temos um cliente em específico que abate 1.000 cabeças de gado por dia, nos dias de atividade, e são gados premium, então são carcaças lá grandes de gado. Você imagina você ter que resfriar, e eles exportam para 45 países. Imagina você ter que resfriar 1.000 cabeças de gado todos os dias. Você não vai conseguir fazer isso com pouca potência. Então você precisa quase que pegar lá da usina, vamos dizer assim, né? Fazendo uma analogia para o pessoal entender, quase que pegar lá da usina essa potência para colocá-la, para plugar essa empresa, para que ela consiga funcionar. E o contrário também, você não pega uma rede 3.8 e entra com ela numa casa para você ligar uma tomada. Você divide esses blocos de potência em blocos menores de carga para baixa tensão, para você tornar isso consumível, né? Mas você tendo aqueles blocos ali de grandes consumidores, isso é um bloco de potência, isso é um sistema elétrico de potência. Então, por exemplo, você sai lá de Furnas, lá, vem gerando lá, por exemplo, 34.000 volts ou 134.000 volts, ela vai chegando e vai passando por esses blocos de subestações até chegar na cidade, é isso? O sistema, e diga-se de passagem, o sistema elétrico brasileiro é um dos melhores sistemas elétricos, se não o melhor sistema elétrico do mundo, porque ele é um sistema interligado. Todas as regiões brasileiras são interligadas. Nós temos um sistema que opera de mãos dadas. Então, são vários sistemas, mas existe um braço só, né? Existe um operador só, né? Um operador só. Em Brasília fica o ONS, ele tem operadores regionais, né? Ainda ontem, eu vindo de São Paulo, passando com a minha esposa nós passamos do lado da usina de Itumbiara, eu mostrando para ela, falei assim, olha, essas linhas aqui, elas estão partindo para o sudeste do Brasil. Elas vão para alguma subestação, algum ponto de manobra no sudeste, né? Ela está entrando para Minas Gerais e ela vai drenar, esse fluxo de potência muito provavelmente vai ser consumido no sudeste brasileiro, Minas, São Paulo, o que não impede também de que esse sistema também seja fluído para o outro lado. Eu estava até comentando isso com ela, falei, do outro lado tem tem duas linhas que acabam em Brasília. Então essa usina, ela consegue... Sai de um ponto, entrega e fala, leva agora. Existe o fluxo de potência, né? O que é o fluxo de potência, né? O sistema, ele consegue demandar aquela geração para o lugar onde mais está sendo demandado o consumo. Então o sistema, ele se ajusta. É lógico que tem pessoas operando ali, os blocos de carga e tudo mais, mas o sistema, ele se ajusta, ele consegue se ajustar e escolher qual que é o fluxo. Esses tempos para trás eu estava numa subestação do sistema Furnas. A gente também faz atuações no sistema Furnas de comissionamento, né, eventual, mas a gente acaba fazendo quando aparece a oportunidade. E eu estava justamente vendo lá no painel num dos painéis de proteção esse fluxo, porque ele interligava essa subestação específica que eu estava, ela era um ponto de interligação do norte com alguma coisa do nordeste, e ela podia passar para o sudeste. E eu estava observando justamente isso, que o sentido da geração estava mudando, né? O sentido da entrega estava mudando ali no painel ali. E é bem interessante, porque ele fica distribuindo. Mas voltando à sua pergunta, para a gente não perder muito, você
tem a geração, e aí você tem, o Brasil ele é privilegiado por ter grandes usinas hidrelétricas, né, que conseguem, nós temos dentro do estado de Goiás muitas usinas que conseguem, que se fosse necessário, conseguiriam suprir toda a carga do estado de Goiás e Goiânia. Lógico que não fica aqui, como eu disse, né, o fluxo ele demanda, tem uma série de, basta você pensar que Goiânia tem, a grande Goiânia, acho que não chegou a 2 milhões de habitantes, e você pensar que a grande São Paulo tem, sei lá, talvez 20, 22 milhões de habitantes, então, fora o tanto de indústria. Então, essa energia que nós geramos, aqui, de certa forma, ela vai para algum lugar, ela é demandada para outro ponto. Então, você tem o privilégio de ter grandes usinas, e aí você tem a geração em grande bloco, aí você tem o sistema de transmissão, e vamos lá, linha de transmissão são redes acima de 230 kV, 230 mil volts, e são usadas, são chamadas de rede básica, né, que são a base do sistema elétrico nacional, operado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. E antigamente, quando você perdia uma rede dessa, você ficava com o país fora. Faz muito tempo que não tem apagão no Brasil, e detalhe, muitas linhas elas saem o tempo todo e o sistema continua de pé. E só tudo interligado. Tudo interligado. Só um parênteses interessante. Lembra que teve um apagão na Espanha recentemente? Lembro. Em Portugal? Sim. Demoraram horas e dias para recompor. Nosso histórico de recomposição aqui, a média, se eu não me engano, a média de recomposição do sistema elétrico brasileiro é de 12 horas. Por causa da característica que nós temos de máquinas, de geração, nós conseguimos levantar o sistema muito rapidamente. Isso é uma vantagem. Como diz, é um sistema integrado mesmo, né? E muito bem gerido. As manutenções são muito rígidas, né? As legislações são muito rígidas, são muito rigorosas. Falando um pouquinho de sistema, Ricardo, eu tenho observado aí que não sei se é morosidade da Equatorial, falta de investimento, os setores de grandes clientes aí estão passando por um processo muito difícil, porque estão demorando 2 anos para fazer ligar uma rede elétrica na alta tensão, para jogar na baixa tensão aí. Por que está demorando esse processo todo? Olha, eu tenho as minhas teorias, né? Eu não tenho a verdade, mas eu tenho as minhas teorias a respeito disso. Quando você pega o sistema de transmissão, é o sistema de alta tensão, que é o 230, é um sistema que ele tem muito caixa. Eu estava passando por uma obra agora, recente, no interior de São Paulo, e eu também passei por ela no interior de Minas. O caixa que você fala é o investimento, é o dinheiro. É o dinheiro mesmo. É o dinheiro. Tem dinheiro mesmo. Tem que investir o dinheiro lá tem, que é do governo federal. Não, é concessão. Hoje é concessão. Já foi do governo federal, né? Hoje é concedido. Esses empreendimentos, eles têm muito dinheiro, então eles de certa maneira, o Estado faz o leilão, ele concede a linha, alguém constrói, opera, remunera. E a remuneração do sistema elétrico de alta tensão é muito boa. Haja visto que quem compra ações de bolsa de valores gosta de comprar Taesa, CETEP, Eletrobras, porque é muito bem remunerado, não perde, e ele corrige a inflação. E é necessário porque é uma questão de soberania nacional mesmo. Uhum. Agora, quando você pensa o sistema de distribuição, né, aí vamos falar aí o sistema de distribuição tem a alta tensão, 69 e 138, que são as linhas antigamente chamadas de transmissão e que hoje são chamadas de linhas de distribuição de alta tensão, que essas ligam, porque vamos lá, as usinas são ligadas às grandes subestações de transmissão, através de, aliás, as linhas interligam as grandes geradoras com as grandes subestações, que são subestações de transmissão. Furnas entrega para, por exemplo, você tem ali subestação de Samambaia, né, na divisa de Brasília com Goiás. Ela entrega para Equatorial e ela entrega para a SEB. Então ela entrega para os distribuidores. E quem faz a interligação dessas grandes subestações com as grandes usinas são as linhas de transmissão. Ponto. O sistema morre aí, chama-se fronteira, inclusive. A fronteira está ali. Quando você parte para a distribuição, né, vale a pena a gente lembrar que o Brasil ele depende muito da melhoria de logística. E a energia não é diferente, ela também é um ativo de logística. Né? A energia também é uma commodity, vamos dizer assim. Né? Ela também faz parte da logística ali. Quando a gente olha o nosso sistema elétrico de distribuição local, é muito recente esse sistema para um país que tem dimensões continentais. Né? Eu me lembro bem que quando eu fui estagiário na Concelt em 2010, estava se construindo linhas de alta tensão, de média tensão, de 34,5 para colocar energia em fazendas que ainda não tinham energia. Nós estamos falando de 2010. Quando eu estive na Enel, como funcionário da Enel, em 2020, ainda existiam pessoas no estado de Goiás
que as suas propriedades ainda não eram providas por energia elétrica, por uma série de fatores, por uma série de dificuldades. Eu escuto as histórias que o meu pai conta, da década de 70, década de 80, as pessoas fazendo festa com a energia chegando. Eu tenho um hobby, que é de guardar memórias do sistema elétrico. Tem muita coisa do sistema elétrico. Encarte, por exemplo, jornais? Encarte, equipamentos, documentos técnicos. Eu tenho coisas assim raríssimas. Eu espero um dia conseguir fazer um museu. Bacana. Eu tenho muita coisa mesmo. Coisa que foi usada para construir Brasília. Eu tenho coisas que eu saí comprando em ferro velho, ganhando doação. E quando você olha o histórico dessas usinas e tudo, o Estado já era grande e o sistema já era limitado. Então, quando você olha o universo da média tensão, da alta tensão, da distribuidora de energia, né, da distribuição, né, porque o sistema foi separado, né? Antigamente você tinha CELG. CELG era tudo. CELG era dona de Cachoeira Dourada, era dona da linha, era dona da distribuição, era dona do medidor. Ou seja, parece que tinha mais vontade de vender energia para o povo, né? Mas isso por um lado foi bom, porque como foi crescendo, evoluindo a população também, precisava de ter mais dinheiro. Então isso, eu não tenho essa resposta, mas eu acredito que isso foi separado justamente para melhorar esse investimento, melhorar esse caixa, né? Porque o Estado já não conseguia mais, né? A gente passou pelo apagão da virada do século, né? Em 94 que teve esse... 98 para 99, começo dos anos 2000, o país passou por um caos, né, elétrico, porque não tinha sistema, né? Então, assim, a partir dali começou... 96. Foi em 96 que teve o problema. O apagão, 96 para 97. Foi no governo Fernando Henrique. Foi em 96 para 97. Eu não lembro, mas eu sei que fez necessário fazer algo pelo sistema elétrico, porque a gente percebeu que como nação não ia crescer se tivesse um sistema elétrico deficitário, né? Não existe crescimento. Então, quando a gente olha, você pensa, o Brasil precisa de estrada, o Brasil precisa de navegação fluvial, precisa de trem, e o Brasil também precisa melhorar a questão elétrica. Mas quando você pensa, você olha lá, por exemplo, muito se criticou, por exemplo, a CELG no passado. Mas quando você olha lá, quando você se debruça ao diagrama do sistema elétrico, você vai ver que aqueles caras eles fizeram o que foi possível, né? Nós tínhamos uma linha de 69, eu chamava ela de eixo do mal, porque eu tomei conta dela uma época. Ela saía daqui de Aparecida de Goiânia, ela passava na Eternite, alimentava a fábrica de cimento em Cesarina, porque era estratégico para ter concreto para Goiânia e Brasília, e ela ia energizada a mesma linha até Gurupi. É chão pra caramba, hein? Então você imagina o quanto que era assim, limitado, porque você não tinha recurso. Então quando isso foi melhorando. Quando você pensa, esses dias a gente teve uma reunião na Equatorial e o presidente estava na reunião, e aí nós estávamos lá pleiteando uma demanda para um cliente, e ele falou algo interessante. Ele falou assim: olha, eu entendi a solicitação de vocês, o cliente fez um investimento milionário, gastou muito dinheiro no empreendimento lá, e aí quando ele foi fazendo junto lá o processo de construção, acreditando que a Equatorial ia liberar a carga para ele se desesperou porque ele viu que ele não ia ter energia. Aí a gente foi lá, se encontrou com o presidente da Equatorial, e o presidente da Equatorial foi muito sensato e falou assim: olha, eu consigo atender todo mundo, mas eu preciso de tempo, de dinheiro e de recurso mesmo, de recurso mobilizado, né? Vamos dizer assim, caminhões, equipe, gente treinada, cavador de buraco, apertador de parafuso. Ou seja, tudo exige um tempo, né? Tudo exige um tempo, você não consegue colocar um sistema elétrico em pé da noite para o dia. Então, assim, se nós pegarmos o histórico das distribuidoras de energia do Brasil, e é um parênteses interessante para a gente traçar, você pode olhar que Casas Bahia, Ponto Frio, essas lojas de Magazine Luiza, todas essas lojas, essas varejistas, né, vamos dizer assim, lojas Jumbo, elas cresceram junto com a implantação das grandes concessionárias de energia. Por quê? Juscelino Kubitschek entendeu que era uma questão de soberania nacional, marchar para o interior, prover a urbanização, mas para prover a urbanização, dentre outras coisas que ele colocou no plano, ele fez Furnas, ele deu a outorga para a construção das concessionárias de energia, aí foi tudo criado junto, CELG, não a Eletropaulo e não a Light, porque São Paulo e Rio já andava mais ou menos sozinho, os caras já tinham investimento de fora, mas ainda assim muito limitado. Mas a CPFL, a Electro, essas empresas grandes, a CELG, a SEB, a CEMIG, todas elas foram criadas mais ou menos na Copel, a Celesc, elas foram criadas mais ou menos na mesma época, porque houve uma expansão do sistema elétrico e elas começaram a ser criadas. Nós estamos falando de 60 anos atrás. A CELG foi criada em 56, estamos falando aí vai fazer 70 anos que foi outorgada, né? Então, você imaginar um país da dimensão do Brasil,
você ter que malhar isso de linhas, malhar isso de rede de distribuição e melhorar, é aquela máxima do Instagram, né? Primeiro você começa, depois você melhora. E a gente está na parte, eu acredito que hoje o sistema elétrico está amadurecendo na parte da melhora. Então, eu vi coisas assim, eu vi gente muito guerreira na CELG, né? No momento em que o Estado começava a crescer o PIB, né? No momento que o Estado de Goiás crescia com o PIB de China, o país meio em recessão, né? Na época de Dilma e tudo, e a gente aqui, eu trabalhando no contexto de manutenção de sistemas elétricos lá, entrando na CELG, e como estagiário, até mesmo como estagiário, e acompanhando essas tratativas de sustentar o sistema elétrico, eu vi os caras fazendo coisas assim, de estressar o sistema, de fazer o que dava, de falar, olha, esse transformador, a gente pode pôr mais carga que ele vai aguentar, a gente precisa liberar mais carga e tudo mais, mas assim, os recursos são muito dispendiosos e eu acredito que seja por isso que o sistema elétrico não consiga atender todas as demandas, porque a gente está na parte de melhor ainda. Então, assim, graças a Deus nós estamos num estado que tem muita demanda de energia elétrica, é muito demandado, mas assim, você melhorar esse sistema e atender todo mundo a tempo? Atender todo mundo a tempo vai ser difícil mesmo. Isso aí é uma coisa que, do ritmo que está indo, né? A gente, é por parte, não tem como, né? Não tem como. Você, por exemplo, você encomenda um transformador vamos pegar um transformador a gente atende alguns clientes, né, particulares. A gente vê caso, por exemplo, tem um cliente que está comprando um transformador de 138 mil, outro de 69 mil volts para 3.800. Cara, ele vai encomendar agora. Ele só vai receber isso em 18 meses. Às vezes não adianta o cara querer colocar a instalação lá na porta da fazenda dele, ou da empresa dele que seja, hoje, sendo que amanhã ele não tem uma rede pronta para receber, né? Melhorou muito, tá? Melhorou muito, porque até porque as empresas de energia, a nossa empresa de energia, né, eu entendo que ela consegue ver que um cliente que é negado, ele é um faturamento a menos, né? Ele está deixando de gerar um caixa, mas assim, não tem como, né? Eu vou pegar um exemplo, aqui que eu vi acontecer. Você estava falando de Jussara, quando a gente estava conversando. Jussara tem um lugar que chama Linha do Boi. Você já ouviu falar desse lugar? Já ouvi falar. Tem uma estrada que chama-se Linha do Boi. A fazenda do Leonardo está no final da Linha do Boi. A Fazenda Canadá está lá nos arredores da Linha do Boi. Dos maiores produtores de feijão, se não o maior produtor de feijão do Brasil, está lá na Linha do Boi. O maior, já foi, não sei se ainda, o maior confinamento da América Latina está lá na Linha do Boi. E eu fui lá fazer alguns comissionamentos, trabalhar algumas coisas lá, e eu vi clientes implantando bancos de geradores estacionários para poder atender aquela demanda de energia elétrica. Porque não tinha linha, não tinha subestação, não tinha rede de distribuição, e eu fui lá há uns 4 anos atrás. Agora que a concessionária conseguiu estender uma linha, não sei se 69 ou de 138 kV, para atender todo mundo da região. Ampliou uma subestação de alta tensão que existia lá e começou a fazer a rede de distribuição. Ou seja, e eu já acompanhava esse projeto desde lá do começo. Então, pessoal, estamos aqui no podcast do Roquete com o Ricardo Lemos, dando um pouco para nós aqui de informação o que é sistema de potências, né? Porque é aquilo que a gente falou, as pessoas acham que eletricidade é simples, né? É só instalar um padrão de energia na porta da sua casa ou na porta da sua empresa, ou sei lá, montar uma indústria e colocar um poste, colocar um transformador e lá pedir para a Equatorial fazer a ligação desse equipamento. Só que existe uma normativa, existe um processo, né, Ricardo? Para você caminhar até o final, né? Veja bem, né? Para você colocar uma carga nova, um bloco de carga, né? Um grande bloco de carga de um empreendimento, né? Seja ele rural, seja ele agroindústria, seja de qual segmento for, né? Industrial, você precisa fazer com que o pessoal da concessionária tome parte disso, né? Então, a concessionária precisa conhecer esse seu empreendimento e ela tem que olhar a sua descrição técnica do que você quer implantar e virar para você e falar, olha, eu tenho condições de conectar a rede ou eu não tenho condições de conectar a rede. É como se fosse hoje, né? O pessoal hoje está adquirindo carro elétrico, principalmente aqueles condomínios verticais que o cara está morando num apartamento lá, aí ele vai lá e compra o carro. Eu já peguei casa aqui já com o cliente, primeiro ele vai lá e compra o carro. Aí na hora que ele chega na galeria, ele fala, rapaz, eu preciso colocar uma tomada, e agora? O que ele precisa de fazer? Precisa de fazer um estudo técnico de viabilidade, né? Para ver se suporta a carga. E não tem carga suficiente para atender todo mundo. Às vezes pode ter a carga suficiente para atender um carro, mas se estão 10, 20, 30, 40, 50 moradores, e aí? Então tem que passar por um estudo técnico, né, para ver se tem condições de atender todo mundo. É interessante você falar isso, Marcos, porque no meu acervo de coisas velhas, eu tenho um caso interessante que eu acho que reflete bem a evolução, né, a evolução urbana nossa, né? Então, Marcos,
É interessante você falar sobre isso aí. Eu vou dar abrir um parênteses aqui para mostrar como que é a evolução urbana e como que as pessoas às vezes elas não têm noção do que é necessário para você conectar uma carga nova, seja um ar-condicionado, e principalmente em condomínios, né, carros elétricos. Eu vi um medidor fabricado na Tchecoslováquia em 1956, que ele tinha sido instalado aqui na região metropolitana, aqui em Goiânia. Detalhe, a capacidade nominal dele é de 10 amperes. Tá? Um chuveiro elétrico hoje, o mais baratinho que você compra... 25, 30 amperes. 25, 30 amperes. Aí você pensa, aquela casa, antigamente, ela tinha talvez nem um chuveiro tivesse, porque talvez na época nem chuveiro não existia. Então ele ligava ali um aparelho de som, lâmpada e só. Então o que é 10 amperes hoje numa casa hoje? Nada. Não é nada, né? 10 amperes não é nada. Então você veja que eu não atuo mais no ramo de baixa tensão, muito raramente, mas quando eu fazia projetos de baixa tensão, não era raro, às vezes, que chegava uma pessoa dizendo assim, olha, eu preciso botar um ar-condicionado no meu apartamento aqui, aí você aí naquele apartamento da década de 60, 70, aí, bom, vamos fazer o projeto, vamos conversar com o síndico, ver o que o síndico fala. A mesma coisa que o síndico falava, olha, se esse cara botar um ar-condicionado, o transformador vai queimar, ou o cabo vai derreter. E a gente ia lá e constatava que realmente era, e a gente virava a pessoa e falava assim, olha, você tem que botar um transformador novo. Então, é interessante isso, porque às vezes tem muita instalação antiga que o cara quer colocar. Que ela não suporta o novo. Ricardo, aqui na nossa empresa, aqui na Mark Service Montagem Elétrica, eu costumo dizer o seguinte, a nossa clientela aqui ela é ampla, né? Mas eu posso citar aqui uns 4 a 6 clientes meus que é muito assim, bem inteirado pelo sistema elétrico. O cara fala, ó, adquiri essa casa aqui, a casa antiga, eu quero trocar tudo. São poucas pessoas que têm esse tipo de atitude, né? Uhum. Tem um amigo meu, Gerson, que eu já fiz para ele já umas 4, 5 casas para ele de sistema elétrico, e o cara super organizado com as coisas dele, cara, ó, troca tudo, vamos fazer tudo do zero, porque antigamente eu não tinha micro-ondas, antigamente eu não tinha fritadeira, exatamente. Hoje eu tenho isso. Então, assim, você vai aumentando os seus eletrodomésticos dentro de casa, ou seja, você tem que aumentar a carga, né? Uhum. Aí o cara vai lá e troca tudo, arruma tudo. Então, o que acontece? Poucas pessoas têm esse tipo de atitude, sabe? O pessoal não faz esse tipo de coisa, né? E hoje, agora que o pessoal tá todo mundo fazendo aí, comprando carro elétrico para colocar em casa, o cara tem que fazer um estudo primeiro. Porque eu deparo com um prédio aí, cara, que o prédio não tem uma estrutura nenhuma, o povo quer fazer a instalação elétrica lá e colocar o carro lá dentro, ou seja, não tem carga suficiente para fazer. E outra coisa, Marcão, eu não tenho os dados assim precisos aqui, mas a gente acompanha, né, noticiário o tempo todo, os dados de incêndios relacionados a defeitos elétricos em instalações são alarmantes. Eles são, assim, realmente de preocupar, uma questão porque de pega fogo mesmo. Pega fogo mesmo, ele aquece, né? O aquecimento elétrico, né, o aquecimento por efeito Joule não é brincadeira, ele é perigoso, né? Ele é perigoso, ele é muito danoso ao sistema elétrico, fora que ele é caro, né? Ele é oneroso, né? Porque é uma energia medida, né? É uma resistência que você está inserindo na medição. Porque eu vejo assim, Ricardo, então a partir do momento que você tem uma estrutura boa na sua residência, na sua indústria, que tem um projeto, que tem um estudo técnico, cara, você pode usar a eletricidade com segurança. Agora, você fazer gambiarra, você fazer besteira, ou seja, para encurtar o caminho ali, porque às vezes o cara quer instalar um transformador lá na indústria dele, lá ele acha só ir lá esticar o fio, faz um desvio aqui, mas existe um investimento naquela linha, né? Você lembra uma vez que eu falei para você que eu tinha uma escola ali, que o pessoal estava querendo fazer, ligar um transformador lá, você falou, Marcão, aquela linha lá tem que fazer investimento de milhões, acho que era 17 milhões, para ligar uma escola, ou seja, envolvia muito dinheiro, né? Eles conseguiram, mas por quê? Porque enquanto não existiu investimento na linha, não vai ser feito, né, a ligação. Por quê? Porque ali existe um sistema de segurança, ou seja, você tem uma carga instalada lá para 10 transformadores, e cada transformador pode ser no máximo de 134 kVA ou 120 kVA, que seja, você não pode ultrapassar a demanda, ou seja, o cara tem que aumentar a demanda lá na ponta para depois distribuir aqui embaixo. Então é por isso que às vezes demora esse tanto de tempo. Agora existe um pouquinho, Ricardo, de morosidade dessas empresas, porque desde quando saiu da mão da Celg, que foi para a ANEEL, aí o pessoal estava falando que na Celg estava ruim, para a ANEEL ficou pior, aí saiu da ANEEL, está na mão da Equatorial, o tempo não evoluiu, porque cada dia que passa, porque agora eles blindaram lá, você chega lá para falar com alguém lá, tem que marcar. Aí você precisa pedir um estudo de carga, você tem que entrar num processo, e aquele processo ali demora 6 meses.
E aí, como é que está essa situação aí? Um cara que é empresário hoje, que quer investir aqui no Brasil, quer investir no estado de Goiás, está tendo essa dificuldade. Isso é uma realidade, né? Mas quem vai investir, infelizmente, se depara em detalhe, né? Quando você vai investir em alta tensão, não é barato. Eu tenho um projeto aqui que eu peguei de um cliente meu lá em Anápolis. Ele quer instalar uma subestação de 300 kVA. Eu fui lá no local, fiz o levantamento de campo para ele, porque ele é de São Paulo. Apresentei para ele todas as condições. Demora 2 anos para ele ligar. O cara desistiu. Ele falou, cara, eu preciso de arrumar outro caminho. Porque eu esperar 2 anos para me instalar esse equipamento aí, eu não posso esperar. E aí? Como é que o cara vai ficar 2 anos? O cara faz um investimento lá de milhões e milhões e milhões de reais. Né? Lá é uma torre que eles iam colocar lá. Uma torre de telefonia. Aí, agora precisa esperar 2 anos para ligar um transformador? Como é que vai ser isso? Mas a gente percebe que o pessoal das concessionárias, eles têm se esforçado para melhorar isso, sabe? Tem sido implantado muitas subestações, muitas linhas. Mas, como eu disse, né, não é uma coisa fácil de você virar. Não é uma chave fácil de você virar. Esses dias eu estava lendo o panorama de subestações que são necessárias em ampliações. Quando você olha assim, você fala, nossa, como é que o cara vai fazer isso aqui? Como que o cara vai implantar isso aqui? A gente só vê prédio subindo em Goiânia. Daria muita carga. E onde você vai implantar uma subestação no centro de Goiânia? Você vai puxar uma linha subterrânea? Você vai desapropriar um terreno? A gente acompanhou aqui recentemente um caso aqui dessa linha de transmissão, uma linha de transmissão que passou dentro de Goiânia. A dificuldade que foi, os moradores não queriam que passasse. E aí, Ricardo, como é que ficou aquela questão daquela linha de transmissão? Tá energizado. Mas depois de muita polêmica, depois de muita briga, eu olhava aquilo e falava assim, nossa, o sistema vai entrar em colapso. Ricardo, e fala, por exemplo, assim, o povo tem essa mania de falar que passa uma linha de transmissão dentro da cidade, que você vai ficar doente, que você vai ficar mais velho, que vai ter câncer, vai ter isso. Existe esse tipo de problema mesmo? Olha, o que tem de estudo é que, porque assim, a eletricidade ela tem a sua radiação, né? Mas existem 2 tipos de radiação, né? As ionizantes e as não ionizantes. A eletricidade ela tem uma taxa porque a que faz mal é a ionizante. Quando você mede o campo elétrico para você definir essa taxa, um transformador, numa subestação, é muito pequena. Mas também, assim, ninguém nunca bateu um martelo para falar assim, olha, é isso ou aquilo, né? Eu trabalhei muitos anos com o pessoal de linha viva, o cara que diariamente ele veste uma roupa de aço, ele bota um calçado de aço e ele, literalmente, ele se torna parte do sistema. Ele entra no cabo, a gente chama de potencial, né? A energia passa por fora do corpo dele, a ponto dele escutar o zunido do gerador, né? Assim, a mesma frequência que o gerador está gerando, ele escuta no ouvido dele. Eu nunca vi nada que dissesse assim, olha, fulano adoeceu de tal doença porque todos os dias ele entrou em potencial, ou ele trabalhou do lado do transformador. Talvez o equipamento que mais tem assim, um pouco de radiação seja o transformador. Mas, no geral, assim, não tem nada comprovado, não. Eu particularmente, eu acredito que não tenha, tá? Que bacana, né, pessoal? Estamos aqui hoje no podcast do Roquete, fazendo aqui as perguntas que os nossos seguidores mandou aqui para o nosso programa, né? A gente está fazendo para o Ricardo aqui, o Ricardo explicando para nós. O Ricardo hoje aqui deu uma aula de história, né? De 1960. O pai dele trabalhou na Celg. Ele via o pai dele se movimentando ali na caminhonete, fazendo as manobras na caminhonete, fazendo manobra de chave, né? Eu lembro, Ricardo, quando eu era criança, ali em 76 para 80, aqueles postes de madeira. Esses dias mesmo eu fui fazer um orçamento ali no Jardim América ali. Cara, eu tava olhando uns postes de madeira lá. Eu fiquei assim, apaixonado, cara, e fiquei analisando. Cara, esse aqui deve ser mais ou menos, deve ser de 1965 para 70, porque onde nós estamos, cara, há mais de 50 anos, um poste de madeira no tempo, segurando lá no Jardim América. Olha só para você ver. O que é a gente entrar na história da eletricidade, né? Hoje os postes, hoje é tudo de concreto, e tem muito poste que não aguenta, porque esse poste está até hoje, né? Esticado lá, os cabos lá, eu estava olhando, fiquei analisando lá, falei, rapaz, esse aqui é de muitos anos mesmo. É muita história, né? Então, pessoal, nós estamos aqui no podcast do Roquete com o Ricardo Lemes, engenheiro eletricista. A empresa dele é Audaz, é parceira aqui da Roquete Materiais Elétricos. Estamos aqui hoje falando um pouco sobre potência e manutenção. Ricardo, como é que é essa questão de fazer manutenção nessas linhas de transmissão? Bom, a linha de transmissão, e é interessante, né? Quando você pensa a manutenção da linha de transmissão, né? A manutenção ela pode ser dividida
em manutenções preditivas, preventivas e corretivas. O que seria a manutenção preditiva? É você agir muito antes, você escolher o momento que você quer parar o sistema, né? Ou às vezes nem parar. Às vezes hoje em dia você tem técnicas muito avançadas, né, para você detectar defeitos, né? Você tem técnicas, equipamentos que conseguem detectar defeitos assim. Por exemplo, quando a Enel pegou da Celg, eu vi que ela estava instalando umas caixas grandonas, tipo uma faca lá, um trem, uma roleta, alguma coisa assim, para fazer manobra. Uma chave de manobra. Né? Aí eles foram lá e instalou essas chaves aí nesses postes. Se você andar em Goiânia, aqui no estado de Goiás, você vai ver muita chave dessa daí. Para que serve aquele tipo de equipamento lá? Bom, o sistema, né? Você chega uma linha de transmissão numa subestação. Vamos pegar a região que a gente está aqui. A gente está na região da subestação Atlântico. Então chega uma linha de 138 mil volts na subestação Atlântico. Você tem lá 3 ou 4 transformadores de 138 para 3.800. E aí você divide os circuitos. E esse circuito vai pela rua, em 3.800, atende vários transformadores residenciais, vamos dizer assim, comerciais, ali, de consumidores de baixa tensão, alguns industriais, por exemplo, a gente tem shopping, a gente tem pequenas fábricas, padaria, etc. E aí você vai malhando, você vai capilarizando, né? Você vai fazendo essas linhas, né? Tipo um arranjo. Você vai fazendo as malhas, né? Vamos dizer assim. E aí, em algum momento, essa linha ela pode falhar, certo? Antigamente, não muito antigamente, nós estamos falando aí de 2014 para trás, aqui na nossa realidade de Goiás, outras concessionárias, a realidade era outra. Você tinha a opção de você abrir a cabeça do circuito, né? A entrada do circuito, a saída do circuito, desculpa, a saída do circuito, que era chamado realmente de vão de saída. Então, se você tivesse um defeito, não era raro, num dia de chuva, você vê uma enorme região em Goiânia desligada. E por quê? Porque não era seletivo, né? Você não conseguia selecionar o ponto do defeito. Então vamos supor que você tivesse um circuito com 15 km de abrangência, em alta tensão, e esse defeito aconteceu lá na extremidade do circuito. Quem que abria? A cabeça do religador lá na saída. Ele tinha que abrir todo o sistema para eliminar um defeito que aconteceu a 15 km de distância. Aí fica todo mundo fora do circuito. Ficava todo mundo fora. Quem estava para trás aqui poderia até estar fora. A concessionária, desde sempre, ela constituiu chaves de manobra, que são as chamadas, nesse caso aí, chaves faca, não as chaves fusíveis, né? As chaves fusíveis elas até existiam, mas quando são troncos, né, são os alimentadores, como as correntes são muito altas, a demanda de energia é muito alta, você tem as chaves do tipo faca, que operam acima de 400 amperes normalmente, são nominais de 630 amperes, e você tinha a opção de você abrir essas chaves. Então vamos supor que acontecesse um defeito antigamente, o que você faria? Você deslocaria caminhonetes, o cara tem um mapa lá, o diagrama unifilar, plotado em cima de um mapa real mesmo, né? Então o cara tinha lá um negócio de georreferenciado, ele sabia que na Avenida São João, vamos dar um exemplo aqui porque eu conheço, no terminal do Cruzeiro, que tinha uma chave faca, que era confronto com uma subestação, e você tinha uma outra chave faca que ficava normalmente aberta, que era confronto com outra subestação, e em um outro pedaço você tinha uma outra chave faca que era normalmente fechada. Então você tinha chaves abertas, chaves fechadas. O que você fazia para você descobrir onde estava o defeito, para você recompor o mais rápido possível? Você saía fazendo os testes, abrindo e fechando chaves e eliminando trechos. Para que se você soubesse já de cara que aquele defeito estava na ponta, você poderia abrir uma chave mais próxima do defeito, alimentar quem está para trás imune àquele defeito, você colocaria aquele sistema, recolocaria aquele sistema em operação e você colocaria uma equipe para fazer o reparo ali naquele ponto, né? Então, o que essas chaves fazem? Elas substituíram a figura do eletricista. Então, aquele eletricista que ia na caminhonete, hoje você já consegue fazer telecomando. Então, ela tem um sistema de comunicação integrado, existe um sistema de monitoramento no tempo real, existe um setor nas concessionárias que é chamado de setor de tempo real, que aqui é chamado de centro de operações integradas, antigamente chamava COD, que era o centro de operação de distribuição, e o COS, que era o centro de operação do sistema elétrico. Então o COD, por exemplo, antigamente, ou hoje o COI, ele olha essas chaves telecomandadas e elas têm referência de tensão, referência de corrente, e hoje elas conseguem, com alguns sensores, monitorar e falar assim, olha, o defeito passou por aqui. Alguns casos, não sei se foi implantado, quando eu estava na concessionária, existia até um projeto chamado Self-Healing. O que era o Self-Healing?
O próprio sistema, ele lia os defeitos e ele conversava, as chaves conversavam, sem a intervenção humana, e ela entendia que o defeito ele estava em um quadrilátero de circuitos, e ela conseguia fazer uma jogada de abrir e fechar chaves para eliminar aquele trecho do defeito e acionar a manutenção. Então, Ricardo, entrando nessa parte de tecnologia, né? Porque hoje, onde você vai hoje, tem a IA, né? Uhum. O que você, em termos de tecnologia aí, o que você vem sentindo no sistema elétrico aí, que está melhorando o sistema em termos de integração, de continuidade dessa parte de automação? Olha, o que eu percebo, para a minha realidade de manutenção de alta tensão, é que a tecnologia ela vai facilitar muito o diagnóstico. Como se fosse eu costumo comparar o sistema elétrico a uma pessoa. Né? Então, assim, quando você está com uma febre, você não pode tomar dipirona. Você tem que saber o que está acontecendo. Se você tiver com câncer, você não vai curar com dipirona. Exatamente. Às vezes você pode ter não dipirona para a febre passar, mas você tem que saber qual que é o cerne do problema que você está manifestando ali. Eu penso que o sistema elétrico é a mesma coisa. No que diz respeito à tecnologia para o sistema elétrico, eu acredito que o sistema ele vai cada vez mais, na minha realidade de alta tensão, ele vai cada vez mais ser preditivo. E ele vai cada vez mais ser um sistema de tempo real mesmo. Então as falhas elas vão ser facilmente detectadas em tempo real. Essa é a minha expectativa, tá? Uhum. Eu acredito que a gente vai estar muito mais próximo do evento falha. A gente vai ter muito mais capacidade de escolher a hora que o sistema vai parar. Por quê? Vamos lá, novamente, como eu disse no começo. O sistema elétrico ele vai parar. Foi feito para parar. Faz parte do desempenho dele. É igual o corpo humano, um dia para, né? Um dia para, um dia dá uma doença. O sistema elétrico não é diferente. Uma linha desliga, uma redistribuição entra em curto, o transformador acontece uma falha. Então, assim, ele vai parar, ele vai acontecer. O curto-circuito ele vai aparecer. E o que um sistema elétrico precisa? O sistema elétrico precisa de continuidade, ou seja, o sistema elétrico ideal é uma continuidade perfeita, uma isolação perfeita, e aqui há um adendo aqui, isolação é diferente de isolamento. Viu? Por exemplo, igual você está falando aí, vou deixar você falar aí, depois a gente vai entrar na parte de manutenção. Uhum. Dá a sua sequência aí. O sistema elétrico precisa de continuidade, o sistema elétrico perfeito, né? O sistema elétrico ideal, a gente sabe que o sistema elétrico ideal não existe, mas o sistema elétrico ideal, para a gente conceituar, ele precisa de continuidade, isolação, que é diferente de isolamento, ou seja, isolação é robustez, né? Uhum. Vamos dizer assim... É um cabo vindo... Não, é característica. É porque a isolação é característica, isolamento é o que você mede. Ah, sim. É quantitativo. Uhum. E você precisa de tempo, em alguns casos, porque você precisa de abrir e fechar, né? Principalmente abrir. E aí o que acontece? Eu acredito que nós vamos monitorar essas condições muito mais próximas da nossa vontade, e nós vamos atuar muito mais rápidos. Por exemplo, o tempo, né? Os primeiros relés de proteção de linhas de transmissão, eles eram puramente eletromecânicos, era contato que batia e fechava, abria. Hoje em dia, os caras conseguiram descobrir um negócio de onda viajante, que é uma onda em fibra ótica que bate de um lado, volta do outro, é tão rápido que chega a ser, assim, é difícil até de calcular, porque é milissegundos mesmo, assim, é coisa de 50 milissegundos, 10 milissegundos. Cara, assim, eu vejo assim, igual você está falando aí, que você faz um fechamento, um circuito através de ondas por fibra ótica, uhum. Né? E com essa IA que chegou hoje para comunica com tudo, né? Cara, vai ser assim, nós estamos passando por um processo de evolução muito rápido, né? Você parar bem para pensar nos últimos 10 anos, o que eles mostravam naqueles filmes que a gente era criança, né? Uhum. De Volta para o Futuro lá, né? Aquele filme lá que teve, aquilo lá fala tudo, né? Onde é que você estava e onde é que você ia chegar em 2000. Nós estamos falando coisa de 2025, né? E estamos, cada dia que passa a gente está evoluindo, porque hoje está chegando os carros voadores. Mas aí eu acredito que a inteligência artificial, a tecnologia, a indústria 4.0 no setor elétrico, ela vai ser uma ferramenta, ela não vai ser o caminho e nem ela nem vai ser vamos dizer assim... Aquele botão de gatilho, né? A diretriz, né? A definição. Vou dar um exemplo. Esses dias eu estava pensando comigo, né? A gente estava com um transformador lá, enorme, milionário lá, de um cliente que tinha um estoque enorme de produtos congelados, e o transformador deu um problema na bucha.
Nossa senhora. Então, assim, cara, foi um Deus nos acuda lá pra gente recompor o sistema. E eu fiquei pensando, falei assim, a inteligência artificial não consegue trocar essa bucha. Pois é. Né? Mas igual eu estou falando, você vai ter condições de, porque assim, voltando, né, continuidade, isolação e tempo. Essas coisas, elas vão sair do script. Uma hora elas vão sair do script. A isolação vai virar curto-circuito, a continuidade vai virar ponto quente e o tempo ele vai ser infinito. Então, o que eu vejo da indústria, do que está sendo oferecido de tecnologia, é que cada vez mais nós vamos ter condições de monitorar essas coisas em tempo real. Por quê? É a coisa mais interessante, vou dar um exemplo. Descobriu-se há pouco tempo atrás técnicas de preditividade para transformadores chamadas de descargas parciais, detecção de descargas parciais. Por quê? E eu acompanhei isso aqui na faculdade, aqui na CELG tinha um professor fantástico, o professor André, que é um excelente profissional da área de transformadores, né? E professor André Marques, uma referência para nós aqui da região. E o cara começou a desenvolver um estudo de detecção acústica em transformadores. Então ele começou a colocar microfone no transformador, microfones grudados na parede, nós estamos falando de transformadores de transmissão, de alta tensão. Ele começou a colocar microfones no transformador e ele começou a detectar ruídos anormais que indicavam que alguma coisa anormal estava acontecendo, que micro descargas estavam acontecendo dentro do transformador e que aquele ia evoluir para uma falha. E quando você tirava aquele equipamento de serviço, levava para uma oficina, aí você bate o olho e fala assim, nossa, olha aqui, ó, começou um treinamento. Não agisse antes. Ele ia queimar. Aí conseguiu salvar o equipamento. Então eu acredito que a tecnologia ela vai vir muito nesse sentido. Porque antigamente, né, vamos pegar aqui, você ia comissionar um sistema elétrico, botar um sistema elétrico em serviço, você tinha lá um megômetro de caixa de madeira, um malemar micromímetro lá, que era um trambolho, o cara arrebentava a coluna para carregar, um medidor de relação de transformação e malemar ali um iPod para comissionar. E o conhecimento, né? E a caderneta e a calculadora. Caramba, hoje em dia você tem o micromímetro que pesava 50 quilos, pesa 5. Mudou muito, né? Mudou muito. Então, enfim, pessoal, estamos aqui no fim do nosso podcast do Roquete. Aqui, Ricardo, nós vamos ter mais tempo depois para a gente voltar com esse programa nosso, né? No podcast do Roquete com você aqui. Nós temos muita coisa aqui para a gente falar. Parece que o assunto, quando é bom, todos os papos que passaram por aqui foi sensacional. E parece que esse tempo da gente conversando sobre sistema elétrico de potência, falando sobre parte elétrica, manutenção, distribuição, canalização da energia para chegar na sua indústria, para chegar na sua casa, parece que o tempo vai afunilando, né? Então estamos chegando no fim do nosso programa do podcast do Roquete, com essa edição com Ricardo Lemes, da Audaz Engenharia. Ricardo, foi um prazer imenso, uma satisfação topíssima que nós temos aqui, ter recebido você da nossa empresa aqui, para você vir aqui, tirar um pouco o seu tempo para nós aqui, compartilhar com nossos ouvintes, nossos seguidores, falar um pouco do sistema elétrico. Muito obrigado mesmo, Ricardo, e volte sempre. Ok, Marcão, a satisfação é nossa, é um tema que muito nos entusiasma e estamos à disposição sempre que você precisar. Então, pessoal, chegou ao fim do podcast do Roquete com essa edição com o Ricardo da Audaz Engenharia, né? Com o patrocinador oficial Roquete Materiais Elétricos e Marquicefs Montagem Elétrica. Lembrando bem que nós temos uma loja no Mercado Livre, Alex Shop, o shopping da variedade. Muito obrigado, até mais.